A profissão influencer agora foi regulamentada. Eles passaram a ser um profissional multimídia. Então, a lei regulamentou essa profissão. Então, não mais um criador de conteúdo apenas ou um influencer digital para se divertir no final de semana, mas sim uma profissão chamada profissional multimídia. Só que isso muda tudo, muda o jogo, tanto para o influencer quanto para a empresa. E as pessoas estão esquecendo disso. E eu quero trazer aqui para você pontos importantes que mudam o seu negócio agora em 2026, porque essa lei já começou desde o comecinho de janeiro. Então, se você tem esse hábito de contratação ou de nano-influências ou pensa em fazer algo com isso, você precisa entender como vai funcionar daqui para frente. Então, vamos lá. As pessoas acham que canal de venda é somente ali tráfego pago ou uma ligação. Não, existem mais de 20 canais de vendas, mais de 25 canais de vendas que você pode usufruir. E como isso funciona? Eu vou citar alguns só para você ter uma ideia. Nós temos inbound marketing e outbound marketing. Caramba, o que é isso? Então vamos lá. Esse primeiro quadrado aqui, ó, a gente está falando de todas as ações que vão dentro do digital, que vão para a internet, ok? Então nós temos aqui rede social, então redes sociais. Então eu tenho Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Google, TikTok, Kawaii, eu tenho um monte de rede social, onde você começa a gerar conteúdos, trazer para aquele cliente informações para que ele possa aprender, para que ele possa entender sobre a tua empresa, para que ele possa conhecer a tua empresa e depois talvez comprar da tua empresa. E com isso existem os tipos de conteúdo. A gente fala de topo, meio e fundo de funil. Ou seja, topo de funil, conteúdos que começam a chamar a atenção daquele público. Meio de funil, conteúdo um pouquinho mais técnico para poder prender a atenção de quem você já atraiu, e fundo de funil já levando ele para a venda, levando ele exatamente para poder conhecer profundamente o seu produto, a sua solução ou o seu serviço. Então, tudo isso que a gente está falando é rede social. Dentro ainda de embalde marketing, nós temos o quê? Influencer digital, que são ou nano-influencers, que são aqueles influencers menores, com menor quantidade de seguidores, porém que vão divulgar a tua marca. Que vão divulgar. E muitos fazem o quê? Permuta. Eu te mando um celular e você divulga esse celular. Eu te mando uma blusa e você divulga essa blusa. Então era normalmente assim, ou você paga um FII mensal, ou então você simplesmente faz uma permuta, uma troca. E muitos estavam na brincadeira de tipo, estou só com os recebidos e vou fazer divulgação. Só que muda tudo. Então, nós falamos de rede social, que é um tipo de canal de venda dentro da tua empresa, os influenciadores digitais, que são pessoas que você vai contratar para poder chamar atenção para tua marca. Pode ser, por exemplo, também podcasts, onde você vai fazer entrevistas para divulgar. E eu vou voltar aqui para esse ponto influencer, tá? Presta bem atenção, vai até o final desse vídeo para você poder entender. E aqui no outbound nós temos ações que estão fora da internet, que também são canais de vendas. A gente está falando de jornais, revistas, outdoor, spot de rádio. Mas, Débora, isso não usa mais. Quem falou? Eu fui fazer, por exemplo, uma consultoria no interior de São Paulo e ali o melhor canal de vendas era a rádio. E por quê? Porque o público-alvo estava naquele lugar. Então, não é qual é o melhor canal, qual é o melhor canal para o teu público. E é isso que você precisa analisar, senão você perde dinheiro. Mas ok, então vamos lá. Jornais, revista, outdoor, rádio, prospecção, divulgação, onde você vai falar, entrar em contato, falar com cada pessoa, tá? Então são várias ações que é fora da internet e diversas outras, tá? Diversas outras. Mas uma coisa que chama atenção a partir de agora é exatamente essa nova profissão, a profissão da multimídia. Então, profissional multimídia. Vamos lá. Você que é um empresário e você estava acostumado exatamente com aquilo que eu te passei, de fazer permutas com
produtos, de você simplesmente, poxa, gostei dessa pessoa, ela tem 2 milhões, 5 milhões de seguidores, então vou chamar para o meu produto. Agora vai além. Com essa regulamentação, isso passa a ser uma profissão regulamentada, ou seja, direitos autorais, direitos trabalhistas, entende? Então envolve muita coisa. Aposentadoria, tributos, envolve muita coisa. Então eu, como empresária, qual é o cuidado que eu preciso tomar? Primeiro, contrato. Nada de boca, pessoal. Você precisa ter um contrato de prestação de serviço sem vínculo empregatício. Precisa nesse contrato estar muito claro o que vai ser solicitado, qual é o tipo de trabalho realizado, qual é a remuneração, entende? Então, olha, eu preciso que seja divulgado essa caneta. Eu quero que tenha 3 postagens ou 2 postagens no feed. Eu quero que tenha 3 stories, precisa estar claro e ter a cláusula de sem vínculo empregatício, como um prestador de serviço, onde esse influencer acaba causando um monte de coisa também, porque vai gerar tributos, impostos para ele. Então, você como empresário, você precisa cuidar de 2 coisas. Primeiro, o que eu mais vejo são empresários contratando influencers digitais para divulgar a sua marca sem nenhum tipo de critério. Você não tem que contratar um influenciador porque ele tem um alto número de seguidores. Você precisa analisar várias coisas. Primeiro, muitos influencers, eles têm uma quantidade muito grande de seguidores, mas eles não têm o quê? Engajamento. Eles não têm visualizações, eles não têm comentários, eles não têm curtidas. E muitos são comprados, todo mundo sabe disso. E outros não, realmente foi um trabalho executado. Então a primeira coisa que você precisa se preocupar é o quê? Qual o engajamento desse influencer para saber se realmente vai dar um resultado para a tua marca. Senão você vai gastar à toa e vai falar depois, o marketing não dá certo. O marketing não dá certo ou você não tem um critério correto para isso. Segundo ponto, que você, empresário, precisa se preocupar. Qual é o público-alvo? Você precisa ter definido para você qual o público que você quer atingir, para depois você entender se aquele influencer digital tem o público que você quer, entende? Se ele fala com as pessoas que você quer falar. E não, poxa, eu quero falar com mulheres, eu quero falar com homens, eu quero falar com crianças, eu quero falar com essa idade, eu quero falar com essa classe social. Então você precisa pensar, faz sentido para mim contratar esse influencer? Ele cuida, ele fala, ele se comunica exatamente com o público que eu quero atingir. Então é isso que você precisa olhar. E não só olhar a quantidade de seguidores, gente. Isso é uma contratação burra. Isso você vai gastar dinheiro à toa. Não faz sentido nenhum. Não é a quantidade de seguidores, mas sim a qualidade do que aquele trabalho pode proporcionar para você. Então, a partir do momento que eu escolhi aquele influencer através do que ele entrega, como ele entrega, se ele tem a comunicação que você quer, se ele fala do jeito que você quer, se ele se comporta do jeito que você quer, se ele não se envolve em algumas coisas que não faz parte dos seus princípios. Então, qual é o princípio da tua empresa? Qual é o propósito da tua empresa? Aquele influenciador digital, ele se comporta de acordo com o que você quer para sua marca? Você está vinculando a tua marca, a tua empresa a uma pessoa. Se essa pessoa não tem o comportamento que você quer, se ela se envolve em problemas que não faz sentido para você, não tem o porquê você contratar, entende? E aí chega naquele ponto, opa, agora é um profissional multimídia, agora é uma lei regulamentada, agora é uma profissão, então eu preciso tomar cuidado, eu preciso ter contrato, não dá para ser só de boca, eu preciso cuidar disso, porque senão eu vou ter um problema na justiça e isso não faz sentido, entende? E agora você, influencer digital, o que muda? Você viu tudo que eu falei ali como empresário? Deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que você tem uma profissão regulamentada, você é um empresário, você precisa pensar como empresário. Então, de um lado tem quem está te contratando e um outro lado é você como influencer digital que não pode mais levar apenas como um hobby de final de semana, como uma diversão de uma postagem, e sim como algo sério. Então você, influencer, você precisa tomar os mesmos cuidados que esse empresário está tomando. Você precisa ter um contrato regulamentado, você vai passar a pagar impostos, vai passar a pagar tributos. Então, qual é o valor que você está cobrando? Qual é o valor do seu rendimento? Entende? Tudo isso precisa ser ali
acordado. Se é uma profissão regulamentada, empresário, influencer, precisa emitir nota. Precisa emitir nota, porque agora qualquer conteúdo vai ser tributado. Você precisa passar a pensar como um empresário e eu vou além. A partir do momento que você também está se vinculando à marca, você responde judicialmente a isso. Ou seja, se aquele produto ele não é um produto lícito, se ele não é um produto ou um serviço legal, acabou a conversinha de eu não sabia, eu só divulguei. Eu só estava falando da marca, acabou. Você responde, você tem uma responsabilidade legal sobre o produto e sobre o serviço que você está vendendo. E sendo bem sincera, eu acho ótimo isso. Sabe por quê? Porque quando você é um influencer digital, você carrega uma responsabilidade enorme com todo mundo que está te assistindo, com todas aquelas pessoas que vão fazer exatamente aquilo que você falou. Então é muito importante você pesquisar a empresa, pesquisar aquele empresário, pesquisar o produto e não simplesmente sair aceitando tudo a partir de hoje, porque essa lei já começou. Em janeiro, comecinho de janeiro de 2026. A partir de hoje, é necessário empresário e influência digital que virou um empresário a levar isso a sério. E eu quero trazer você para uma reflexão. Por quê? Porque realmente o nosso governo queria regulamentar e mostrar que isso é uma profissão ou só para ter mais formas de arrecadar tributos, impostos desses profissionais?